Estamos de volta, estamos de volta. Vamos falar sobre obesidade, novos tratamentos para obesidade. Tem coisa nova chegando aí, vamos ficar por dentro? Assunto super importante. Semana passada a gente falou sobre obesidade, até mesmo de pessoas que visualmente, quando você olha, até a pessoa se olhando no espelho, outras pessoas olhando para ela, nunca vão dizer que são obesas. Obesidade está associada ao percentual de gordura de uma pessoa. E vamos falar hoje um pouco sobre essa questão dos novos tratamentos para quem é obeso, que a gente já sabe que é uma doença, conversa extremamente séria. Estamos recebendo aqui nossa querida endocrinologista, ela que está à frente do programa Emagreça Consciendo e também da clínica Ciendo Endocrinologia, que está completando 8 anos? 8 anos. 8 anos, doutora Poliana Gomes. Oi, Léo, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. 8 anos de existência, que 8 bacana. anos de existência, o tempo tá passando. E é quanto tempo como endócrina? Desde 2011 eu comecei a estudar endocrinologia, entrei na residência, né? Então aí são 13 anos. 13 anos. E a clínica Ciendo completando aí 8 anos de idade. 8 anos de idade, Léo. Que festa, que alegria. Muito bom, muito bom. A gente não para, né? Então, o tempo tá passando e a gente pensando em novas formas aí de atuar e poder, digamos, se adaptar à nova realidade, né? Porque quando a gente fala de obesidade, as coisas têm mudado muito, o entendimento sobre a obesidade, pelos estudos mesmo, pelo desenvolvimento da ciência, e aí com esses novos conhecimentos a gente consegue adaptar na prática para a vida real das pessoas, o que elas podem tirar de proveito desse desenvolvimento científico. Muito bom. O que tem de bem novo assim, doutora? Então, as mais novas medicações para o tratamento, para emagrecimento, pensando na doença obesidade, elas vêm, Léo, dos estudos relacionados a um hormônio intestinal, hormônios intestinais, e um deles é o GLP-1, que é um hormônio que nós produzimos normalmente, principalmente quando nos alimentamos, esse hormônio é produzido e foi estudado e visto que foram desenvolvidos medicamentos que são como imitadores desse GLP-1, né, que é uma molécula que age ali, diminuindo o trânsito gastrointestinal, o esvaziamento gastrointestinal. Então é como se fosse uma medicação que vai fazer com que a digestão fique mais lenta. E é claro que num primeiro momento as pessoas podem estranhar, bem, mas então um remédio desse faz bem, né? Se em tese ninguém quer, digamos, ter efeitos de digestão lenta, né? É verdade. Só que aí a gente está falando de uma doença e de pessoas que precisam ali encaixar algo para que consigam funcionar melhor, não tenham tantos efeitos negativos do excesso de peso. E aí estão sendo desenvolvidos medicamentos que agem nessa via de hormônios intestinais que vão também reduzir o apetite, né? Dá a sensação de mais saciedade por um mecanismo também de ação central, que a gente fala cerebral mesmo, e inibir ali o apetite. Então essa digamos assim, a grande vantagem dessas novas medicações pelo potente efeito. Olha que interessante. Por tanto diminuir, né, deixar a pessoa ali com a sensação de mais saciedade, quanto também diminuir o apetite. Então são ações que em conjunto dão um efeito muito superior aos medicamentos que a gente tinha até então e que já estavam aprovados para o tratamento da obesidade aqui no Brasil. Olha, vamos bem devagarzinho aqui, que agora eu fiquei bem interessado mesmo. Vamos lá, você falou do medicamento que age no intestino e aí vai retardar o processo de digestão. Eu vou ficar me sentindo mais tempo como se eu estivesse ali, como é que fala? Saciado. Exatamente. É por aí. Nossa, fico até com vergonha de falar isso. Mas eu sou separado 2 vezes, né? Minha primeira ex-mulher, meu Deus do céu! Ela fez um tratamento logo após o nascimento do nosso segundo filho, que ela teve dificuldade para poder perder peso. Ela ganhou muito peso, teve dificuldade de perder. E ela fez aquele tratamento do balão gástrico. Não sei se é assim que fala. Sim, isso mesmo. Né? Ou seja, você bota um balão no estômago, aí depois você enche esse balão, fica uma bolinha ali que dá essa sensação de preenchimento. Isso. Ela perdeu muito peso, né? A proposta desse primeiro que você falou, desse primeiro medicamento, é semelhante a isso? Por um a sensação, vamos dizer? Sim, porque como a pessoa ficou com aquela sensação ali de cheia, né, ela acaba que não consegue comer. Então a ideia é justamente essa, é impedir que
aquele mecanismo que a pessoa está vivendo ali de excesso de peso por estar com o apetite aumentado, controle isso daí. E aí vem as grandes críticas, né, Léo, a esse tipo de medicamento, porque quando eu falo de um remédio que vai alterar o processo natural de digestão, sim, existem as críticas com relação a isso. Aí o que eu lembro, né, que essencialmente esse tipo de medicamento, ele surgiu inicialmente para o tratamento de diabetes, porque esses hormônios intestinais, eles também estimulam a produção de insulina. Então, fazem com que a glicose, né, a depender do valor da glicemia, né, essa glicose caia. Então, foram medicamentos desenvolvidos para pessoas que estão com doença, né? Então, é importante lembrar essa diferença. Por quê? Porque vem muita crítica com relação a isso, com relação a esses medicamentos, do tipo, esse remédio faz mal, ninguém devia usar isso, é uma agressão ao corpo. Mas a gente não está falando de pessoas saudáveis, a gente está falando de pessoas que estão com as consequências do excesso de peso e que essas consequências são superiores ao efeito, digamos assim, da medicação. Se a pessoa não estiver usando, ela vai estar sofrendo mais os efeitos adversos ali da obesidade, e quando ela começar a usar uma medicação, ela vai ter mais benefício do que prejuízo. Então essa que é a grande diferença, porque às vezes as pessoas pensam, mas esses novos medicamentos, eles podem causar efeitos colaterais. Sim, como todas as outras medicações, mas para as pessoas para as quais eles foram estudados, foi comprovado que eles trazem mais benefícios do que prejuízo. Aí é justamente a questão de individualizar e não generalizar. Por quê? Porque talvez sim, a medicação, quando usada de forma inapropriada, ela vai trazer prejuízos, né? E a gente vê na mídia, às vezes, aparecendo pessoas que foram internadas com os efeitos colaterais da medicação. Pode trazer prejuízo, mas para outras pessoas esse tipo de medicamento vai trazer muito mais benefício. Então, usando da forma correta para a pessoa certa, que é o principal objetivo da medicação, são medicamentos muito bem-vindos e que ajudam mesmo quem precisa de ajuda, que são as pessoas que já estão com a doença obesidade. A gente pode citar o nome de um desses medicamentos? Sim, claro. Então, o que está mais famoso atualmente e que as pessoas todas falam que é o Ozempic, né? Que é a semaglutida. Quando o pessoal compra, parece que aparece aquelas luzes do palco, sabe? As pessoas ficam felizes, querem a caneta, né, do Ozempic. E aí é uma medicação, assim, essencialmente muito boa. Agora, o que as pessoas têm que lembrar? Geralmente, os maiores problemas da medicação, eles vêm de pessoas que vão na farmácia, compram e usam por conta própria. A automedicação. Exatamente. Então, dificilmente você vai ver um desses pacientes que, de repente, estão se sentindo mal com o tratamento e tiveram muitos problemas, sendo uma pessoa acompanhada de perto, feito o acompanhamento, assim, adequado. Que é essa que é a proposta do tratamento da obesidade, que exista ali uma proximidade, né, no tratamento do médico e paciente, para que ele saiba qual é a melhor dose, qual que é a dose que é efetiva para ele, que ele pode usar, adaptar isso e junto, Léo, de uma mudança e de todo um processo que a gente fala, que é o emagrecimento, que a gente sempre conversa sobre emagrecimento consciente. Por quê? Porque se o objetivo da pessoa for usar a medicação sem essa transformação, né, do estilo de vida, da mentalidade, essa medicação vai fazer provavelmente mais mal do que bem. Como tudo, né, que você usa de forma incorreta. Então, é esse o detalhe. Se a pessoa for buscar um medicamento como esse, como algo milagroso, em que ela só vai fazer isso e não vai mudar o processo dela que levou ao ganho de peso, a medicação vai fazer mais mal do que bem. Então, é esse o grande detalhe. E é por isso que ela precisa de acompanhamento médico. Por quê? Porque não vai ser em apenas uma consulta que ela vai ser capaz de entender tudo isso, do que ela precisa fazer, do que levou ela para o ganho de peso. Então, vai ser ao longo de um tratamento que, sim, a medicação ela vai ser um auxiliar nesse processo. E aí, a pessoa vai conseguir emagrecer e manter o peso saudável. Porque a grande maioria que não consegue é justamente porque ao longo do processo não transformou esse modo de viver, né? Que continua, de repente, sem colocar o exercício como prioridade, sem colocar uma alimentação saudável como prioridade, sem colocar o sono como prioridade, sem colocar a questão de controle emocional como prioridade. E aí, se a única mudança foi a medicação, isso daí provavelmente vai fazer mais mal para ela do que bem. Tem um pacote aí que não é pequeno, né, doutora? É bem grande, né? Você falou assim, alimentação, a gente pode trazer a questão da hidratação, aí você falou do sono, você falou da atividade física, e você trouxe um fator
que às vezes é bem desafiador e às vezes as pessoas não se comprometem tanto com ele, que é essa questão do cuidado com as minhas emoções. Nem sempre as pessoas conseguem associar a questão do emagrecimento à necessidade de eu tratar as minhas emoções, né? Com certeza, Léo, porque assim, eu converso muito com os meus pacientes, né? Então é fácil identificar, depois de um tempo, qual foi a fase de maior dificuldade, né? E aí, geralmente, o ganho de peso, ele tem uma história mesmo, e a pessoa narra essa história, e você entende que naquela fase foi uma fase de difíceis relacionamentos, né? Porque quando a gente fala de emoção, não tem como desvincular de pessoas, né? Então, essa habilidade de desenvolver relacionamentos saudáveis, ela é fundamental no emagrecimento, que eu diria ali, definitivo. Por quê, Léo? Eu vou te falar que, às vezes, existe um padrão, né, comportamental da pessoa que está com obesidade. E aí eu vou te dar um exemplo. Uma paciente em torno aí de uns 100 quilos, nessa faixa 35, 45 anos, e que teve um ganho de peso a partir ali do início da idade adulta, a partir dos 20 anos, e que coincidiu com essa fase de repente, entrar no mercado de trabalho, fazer uma faculdade, e que isso requer você se relacionar. E aí eu explico que, muitas vezes, na fase que essa pessoa procura no tratamento, ela está numa fase, muitas vezes, de isolamento social. Ou seja, ela já teve tanta frustração, já teve tantos problemas, que ela já está numa fase de se recolher mais. Digamos assim, eu não quero que as pessoas comentem sobre o meu peso, então eu evito me relacionar. E, ao mesmo tempo, quer ter um resultado no emagrecimento. E é ótimo que essa pessoa procure ajuda, porque existem essas novas medicações que vão ajudar muito nesse processo. Mas ao longo do tratamento, Léo, é importante perceber o quanto é valioso essa mesma pessoa entender que não está tudo bem estar com isolamento social. Porque pode ser uma decisão, né, que a pessoa tomou ali, é uma maneira de se proteger, mas que ao mesmo tempo aquilo ali vai afastar ela de um resultado definitivo no tratamento. Então ela muitas vezes vai emagrecer, mas se ela não conseguiu desenvolver um pouco dessa habilidade de se relacionar com pessoas, ela vai passar por frustrações que às vezes ela não tem armas ali para lidar com aquelas frustrações e vai ter reganho de peso. Conforme ela entende que aquele processo de gerenciamento de emoção dela realmente buscar uma certa superação, né, com relação à vida social, profissional e, digamos assim, evitar aquele comportamento de fuga, né, Léo? Porque muitas vezes esse comportamento leva à obesidade, que é assim, ficou difícil, eu paro. Ficou difícil, eu paro. E às vezes isso acontece com piora no trabalho mesmo, falta de promoção no trabalho, às vezes desemprego que acontece ao longo do processo, porque a pessoa não tem essa tolerância, ela geralmente, em vez de enfrentar, ela acaba fugindo, e isso daí vai gerando mais sentimentos que facilitam ali o reganho de peso. Então, por isso que é importante trabalhar todas essas áreas, e é claro que é um trabalho com outros profissionais, psicólogos, psiquiatras que podem auxiliar nesse processo de mudança, né, de processo de mudança, não só física, mas uma mudança emocional mesmo, né? Caramba, a gente vai falar aqui sobre, continuar falando sobre essa questão dos medicamentos, esses novos tratamentos para obesidade, mas você trouxe uma coisa que eu não sabia e que aí vale uma reflexão para muita gente que está convivendo com pessoas obesas, que é essa questão do isolamento. Sim. É uma tendência, Léo. A pessoa, entre aspas, está se escondendo, né, Polly? Existe, inclusive, eu já fiz, assim, a gente já conversou sobre isso em lives, né, conversando sobre essa questão do que seria a obesidade. Existe, sim, uma teoria que coloca o ganho de peso como uma proteção, como se inconscientemente a pessoa engordasse. É claro que ela não quer engordar, mas ela está querendo se proteger de alguma forma, e por meio daquele ganho de peso, aquele excesso de peso, na verdade, digamos, poderia ser traduzido como uma proteção. Ela está querendo se proteger de algo, de algum sofrimento, e ela, às vezes, faz atividade física, tenta controlar a alimentação, e aquela gordura fica ali mais difícil, porque inconscientemente ela ainda não trabalhou questões que ela vai enfrentar em algum momento para ela resolver essa questão do peso, mas que ela está, de certa forma, se escondendo naquela gordura. É claro que isso não é consciente, então ela não está fazendo isso de propósito, mas esse mecanismo inconsciente pode acontecer, sim. Que incrível isso! E vai uma reflexão para quem tem parentes ou pessoas amigas que estão passando por essa situação, tomar muito cuidado, né, com zombaria, piadinha, ou algum tipo de palavra, às vezes palavras agressivas relacionadas ao peso, porque é uma pessoa que já está fugindo do social,
tem essa questão da proteção, ou seja, assim, aí você fala uma palavra dessa, a tendência, então, inconsciente é acumular mais peso ainda? Sim. Olha que coisa seríssima. É como quem está acompanhando uma pessoa doente, a gente tem que desenvolver muito essa consciência, né, doutora? Se você tem uma pessoa obesa perto de você, então eu preciso trabalhar compreendendo que eu estou diante de uma pessoa que está passando por um momento de enfermidade. Sim. E eu preciso ser apoio nesse momento. E às vezes o apoio, Léo, requer justamente esse trabalho que também não é fácil, que é de calar. Né? Porque é difícil, às vezes a pessoa tem aquela sensação de que eu vou salvar a pátria, eu vou conversar com ela e dizer que ela precisa mudar. E às vezes o esforço é o contrário, e facilitar as condições, né? Digamos assim, se eu tô com uma pessoa que precisa emagrecer, eu não vou levar uma caixa de chocolate para ela. Eu vou talvez incentivá-la também, não é porque a pessoa está de repente com um peso mais baixo que ela vai comer alimentos processados, e ali o que a gente sabe? Que independente do peso, a alimentação, o sono, o exercício físico, ele é importante e é saudável para todos. Então, o que mais a pessoa ajuda, quem está por perto, é ter um comportamento facilitador, né? E não julgador. Que bacana. Doutora, vamos voltar um pouquinho aqui nos medicamentos? Claro. O segundo que você falou, eu fiquei bem impressionado, porque ele tem uma alteração a nível cerebral. Sim. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Que eu achei, esse medicamento já está aqui no Brasil, já está disponível, já foi aprovado? Então, na verdade, o Ozempic, ele em bula, ele é liberado apenas ainda, né, para tratamento de diabetes, mas já foi aprovado também para o tratamento de obesidade, só que vai chegar com um novo nome, que é o Wegovy. Então, ele vai chegar numa caneta com uma quantidade, digamos, maior de medicação para que seja usada em altas doses, em doses mais altas para o tratamento do peso. Então, vai chegar ainda, não está nas farmácias, já tem em outros países sendo comercializado com esse nome de Wegovy, mas é exatamente a mesma substância do Ozempic. O que vai chegar ainda e que também já foi aprovado para tratamento de diabetes por enquanto, é a tirzepatida, que é um medicamento que vai ser comercializado com o nome de Mounjaro, que também já está disponível em outros países. Quem tá ligadinho na internet já sabe. É uma fortuna. E assim, como o brasileiro é apressado, tem muita gente que já está comprando lá fora. Já está importando e indo atrás para ter um resultado ainda maior. A diferença é que, enquanto o Ozempic, ele atua em um dos hormônios, ele imita um dos hormônios intestinais, que é o GLP-1. Esse novo medicamento que vai chegar no Brasil, ele vai atuar em 2 hormônios intestinais. Então, é o GLP-1 e o GIP. E o que muda? A intensidade do efeito. É como se o medicamento vai, por agir nesses 2 lados, ele vai ficar mais potente. Os 2 têm ação central também no cérebro, e aí ali no núcleo da fome, inibindo o apetite. E por que é tão importante esse tipo de medicação, Léo? Porque as pessoas com obesidade, elas têm alteração, né, em sistema nervoso central. Então é como se elas tivessem, assim, eu posso até falar, o que pode ter acontecido? Voltando para aquela mulher de 100 quilos, em torno ali dos 40 anos, que passou por uma fase de ganho de peso, uma alimentação processada, excesso de carboidrato, e ela gerou, de certa forma, uma inflamação no sistema nervoso central, causada pela obesidade. Então, ela já não produz adequadamente os hormônios da saciedade, e ela, por outro lado, ela produz hormônios que aumentam o apetite. Então, é como se o cérebro dela tivesse desregulado. E não adianta falar para essa pessoa, vamos lá, força, você consegue, evita esse alimento. Por quê? Porque ela já está com uma desregulação no sistema nervoso central que dificulta, é como se ela tivesse muito mais dificuldade. Para uma pessoa que não tem esse tipo de alteração, não tem a doença obesidade, é muito mais fácil ela evitar determinados alimentos, porque ela não sente tanta fome quanto a pessoa que está obesa sente. Então, o benefício desses medicamentos é, digamos, funcionar como uma chave para esses pacientes que já desenvolveram essa doença, obesidade, poderem, ao menos, né, terem uma facilidade um pouco maior, já que a dificuldade é muito grande, para terem um estilo de vida saudável. O entendimento e o objetivo desse tipo de medicamento é esse. Não é que a pessoa emagreça só com ele. É que esse tipo de medicamento, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, sirvam de auxiliares para essa pessoa que está com muita dificuldade para ter um jeito de viver saudável, consiga. Por quê? Porque essa pessoa está desregulada, ela sente muito mais fome do que as outras pessoas que não têm esse problema. Então, ela usando uma medicação como essa, ela vai conseguir controlar mais a alimentação e reequilibrar tudo isso, né? Então,
Foi para isso que essas medicações vieram. Agora, quando elas são usadas de forma que a pessoa não muda esse estilo de vida, e assim, o que faz a pessoa conseguir mudar o jeito dela viver, os costumes dela, os hábitos? Ela entender que aquele modo de viver dela era um modo de viver que não era compatível com saúde, com disposição, com beleza, com tudo que todo mundo quer. Então, assim, depois que a pessoa entende isso, fica mais fácil. Só que esse é o grande desafio, Léo, porque a maioria das pessoas associa muito a questão do comer, do fazer o que eu quero, com prazer. E de alguma forma, como que eu vou abrir mão disso, porque a vida vai ficar triste sem isso. Então, ela tem um jeito de viver muito social, muito contato com amigos, ir para festas e viagens, e isso é ser feliz. Então, como que eu vou tirar o que, digamos, está ali regando tudo isso, que é a comida, que é a bebida, e vou continuar feliz? Para muitas pessoas, isso é impossível. Não, digamos assim, é como se fosse, não faz sentido para a pessoa, incompatível com a vida feliz. E aí, quando ela passar por esse processo e perceber que ela estava enganada, mas aí ela precisa querer isso, né, Léo? Porque às vezes a pessoa ela está convencida de que não é possível e eu quero continuar com esse estilo de vida e mesmo assim ser magra. Aí é o grande desafio. Por quê? Porque isso não é real. E aí é que eu falo da consciência, né? Porque se a pessoa tiver uma consciência verdadeira, ela em algum momento ela vai entender isso, que ela esteve num processo ali de engano e que é possível ela mudar essa mentalidade para que ela tenha um resultado. O que não é possível é permanecer com essa mentalidade e querer um resultado, porque eu sempre falo sobre isso. Não é que existem alimentos proibidos, alimentos que você não deve comer. O que não é legal é você, de repente, estar tendo um comportamento que te afasta do resultado que você deseja e você ainda querer aquele resultado, né? Então, isso que é o importante as pessoas entenderem. Doutora, tem uma situação complicada. Eita, nosso tempo tá... acho que dá tempo de falar bem rapidinho sobre isso daqui. Você falou algumas vezes sobre as pessoas utilizarem o medicamento sem orientação. Agora, são medicamentos para obesos. E a gente sabe que muita gente que não é obeso se utiliza desses medicamentos. Inclusive o Mondial, tem gente importando que a pessoa está longe de estar obesa, mas não está do jeito que gostaria. Existe algum nível de risco ou, de repente... através de um acompanhamento sério, isso pode ser utilizado também? Olha, se eu entendo que a pessoa está, digamos, aberta a fazer mudanças que levem ela ao emagrecimento sustentado, e que naquela fase que ela está, ela realmente não chegou no nível de obesidade, mas ela tem consequências inflamatórias, o sobrepeso causando ali, a gente vê pela bioimpedância um percentual de gordura elevado, e que ela está com dificuldade, mesmo aberta a essas mudanças no estilo de vida, esse tipo de medicamento também é bem-vindo. O que não é bem-vindo é ela fazer o uso sem acompanhamento médico. Por quê? Porque da mesma forma que... para a paciente, ela quer uma segurança, ela quer um resultado que ela mantenha, ela precisa entender que faz parte dessa mentalidade de emagrecimento ela não fazer isso sozinha. Por quê? Porque provavelmente quando ela engordou por uma decisão dela, sozinha. Então ela estava sozinha e ela engordou. E se ela continuar sozinha, aquilo não vai se manter. Então é importante ela ter essa mentalidade de que sim, o medicamento ele pode ser utilizado. Se aquele excesso de peso está incomodando e a pessoa está disposta a ter a mudança no jeito dela de viver para que ela fique mais saudável e ela entende isso, que isso é um processo, ela com acompanhamento médico, ela muito provavelmente vai ter muito mais benefício do que prejuízo com a medicação. Mas isso é com acompanhamento para ela entender justamente que a mentalidade do processo de emagrecimento e de um estilo de vida saudável não se constrói sozinho. Se ela ainda acha que dá para fazer sem médico, dá para fazer sem acompanhamento profissional, é muito provável que ela não conseguiu a transformação da mentalidade necessária para que ela se mantenha magra. A pessoa chega a colocar em risco a saúde dela fazendo sozinha? Muito, Léo, demais. Então fica o alerta aí, pessoal. É um presente, eu acho, para a sociedade. Todas essas, a gente pode dizer, uma evolução. É o mercado das farmácias, mas é um presentaço, porque a gente está falando de uma doença. Exatamente. Né? E que bom que a gente tem como tratar isso da melhor forma possível. E fica um alerta, eu acho que hoje muito importante para você que está próximo a uma pessoa que está passando pelo desafio da obesidade. É difícil para você também, mas essa pessoa precisa de muita ajuda e precisa de um olhar
de quem tá olhando para uma pessoa que tá doente. Né, doutora? Exatamente. Vamos convidar as pessoas para poder conhecer lá a Clínica Ciendo, te conhecer. E em breve, muito em breve, o programa Emagreça com Ciendo. E Sim. dia 21, vou anunciar aqui, ó. Dia 21 é domingo, não é? 21, domingo, aniversário de Brasília. Nossa, a doutora vai estar fazendo sua meia maratona. Meia maratona. É verdade, me aguardem, Ó, estarei lá. que vem, quero Semana saber a que história. vem vai ser depoimento. É isso aí, gente. Para você que quer uma avaliação, quer estar próximo de um acompanhamento profissional, para você ter um resultado sustentado no seu emagrecimento, você pode entrar em contato na Clínica Ciendo. O Instagram é @ciendoendocrinologia. E você pode ligar também no WhatsApp 61 999 11 3067. 61 999 11 3067. Maravilha. A Marina Cândia tá acompanhando aqui e perguntou, né? Acho que você já falou, mas acho que vale a pena reforçar. Ela perguntou: o Mondiaro já chegou ao Brasil? Eu vou botar uma entonação, posso? O Mondiaro já chegou no Brasil? Não chegou, gente. Tem questões técnicas aí, principalmente com relação ao preço, né? Porque não é fácil decidir sobre esse preço. Existem fatores aí limitadores do preço, porque é uma medicação que não é barata, que ainda travaram aí essa medicação tá nas farmácias. Então, mas não é para você atrasar o seu tratamento. Você já pode começar o tratamento para emagrecimento sem o Mondiaro também. É, o que a doutora estava falando é que algumas pessoas saíram do país e trouxeram. Exatamente. Podem importar, né? É, por exemplo, nos Estados Unidos você pode comprar, ou alguém que tá lá mandar para você. Exatamente. Não faça sem um acompanhamento médico. Tá aqui a doutora Poliana Gomes, lá no Instagram. Repete por gentileza, doutora. @Ciendo Endocrinologia com C. Muito bem. O Instagram? Instagram. WhatsApp? WhatsApp 61 999 11 3067. Maravilha! Ó, vamos pro break, porque o Anderson, que hoje é o dia dos atletas aqui, tá indo a nossa doutora atleta aqui, doutora Poliana Gomes, e veio outro atleta, que é o Anderson Costa, da 530, treinamento online. E o tema dele, gostei, ó, a saúde dos filhos é responsabilidade dos pais. Que tá muito ligado a Excelente. essa questão da obesidade, se volta e meia você toca nesse assunto, né, doutora? Demais. Beleza? É rapidinho depois do break, doutora Poliana Gomes! É, Léo, obrigada. Ó, quero ver se você pode fechar.